Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Você pode digitar também Paulo Roberto Maciel no campo de busca do Google e vai conseguir chegar ao Facebook, ao blog, ao Instagram. Tá? Tem que repetir o Maciel, Paulo Roberto Maciel. Eu transmito sempre a liturgia aqui nos meus endereços telemáticos para colaborar com os meus irmãos e irmãs que presidem celebrações. E também aqui eu faço o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi uma determinação de Jesus. Neste vídeo eu tenho a liturgia pesquisada no site revista.arauto.org e outros, referente ao domingo, 14 de julho de 2024, 15ª semana do tempo comum. No ano B, a cor litúrgica dos paramentos é verde, conforme eu estou aqui exemplificando, né, simbolizando no meu pescoço com a cor verde. Olha aí, né, para simbolizar e mostrar aos meus seguidores. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio de domingo. E neste dia temos santos importantes que chamam a atenção: São Camilo de Leles, São Francisco Solano, Beata Angelina de Marciano. Depois eu vou passar para vocês algumas informações detalhadas sobre estes santos, ok? Temos também o Beato Gaspar de Bono. Vamos passar essas informações já para todos que acompanham o nosso endereço eletrônico. Primeira leitura dominical, iniciando a 15ª semana do tempo comum. Primeira leitura é a leitura da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 12 ao 15. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, que importante declaração do profeta em resposta ao sacerdote de Betel. Recebeu uma ordem de Deus: vai profetizar, e ele está cumprindo essa ordem. Não adianta o sacerdote de Betel se queixar. Agora o salmo de resposta, salmo responsorial 84 na Bíblia Vulgata e 85 na de Jerusalém. Versículos do 9b ao 10º, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão, versículo 8º. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Repitamos: mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará o que é bom, e a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Repitamos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 13 ao 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho do dia, Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículo do 7 ao 13. Vamos então primeiro aclamar e depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam demônios e curavam doentes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem suas 2 túnicas. E Jesus disse ainda:
Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho. Jesus envia os 12 em missão e lhes confere autoridade sobre os espíritos impuros, isto é, para libertar as pessoas de tudo que as oprime, segundo o dia a dia com o Evangelho. Esse livro que nos explica as passagens bíblicas. Antes da partida, Jesus lhes dá algumas orientações. Insiste para que não carreguem bagagens inúteis, mas caminhem livres e leves. Precisam confiar na providência divina e na solidariedade humana. Assim descarta-se qualquer pretensão de superioridade. Aceitem a hospedagem de quem os acolher, também a casa dos pagãos desprezados pelos judeus. Se houver alguma rejeição, batam a poeira das sandálias que existe no terreno culposo. Os 12 partiram e pregaram para que mudassem de vida. Marcos diz que os apóstolos ungiam os doentes com óleo e os curavam. Outra reflexão do livro Palavra e Vida. Parece que para expulsar os espíritos imundos, não faltam nem equipamentos nem instrumentos na atualidade. Os discípulos saíram a pregar a conversão e a expulsar os demônios munidos apenas de um bastão para o caminho. E hoje usam o quê? Equipamentos, instrumentos. Temos hoje uma igreja com muitos meios, escolas de teologia, métodos de catequese, editoras. Mas talvez faltem cristãos que simplesmente saiam pelos caminhos com apenas o necessário, anunciando o reino de Deus e a conversão, aproximando-se dos que sofrem e ungindo-os com o azeite da esperança e do amor. Olha a reflexão do livro Palavra e Vida. Agora vamos ver outra para encerrarmos as reflexões e passarmos para os santos do dia. Aqui temos da Patrícia de Moraes, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, a seguinte reflexão sobre Marcos capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Todo cristão batizado é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Ao buscarmos viver como Jesus viveu e aceitarmos seus ensinamentos, somos convocados a anunciar o Evangelho como testemunhas de Cristo. Neste domingo, refletimos o motivo pelo qual Jesus recomenda a seus discípulos não levarem bens materiais consigo ao saírem em missão. Ao praticarmos o despojamento, o desapego dos bens materiais, estamos fazendo com que o comportamento seja internalizado. Nos colocamos nas mãos de Deus e sob o seu amparo, esperando tudo de sua providência. Desta forma, reconhecemos nossa indigência espiritual com tal renúncia. Olha aí, com essa renúncia reconhecemos nossa indigência espiritual. Nosso coração, assim, está livre para esperar apenas a verdadeira riqueza que vem da misericórdia e do poder do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aos santos do dia, porque eles são exemplos para nós. 14 de julho é dia de São Marquelmo. São Marquelmo foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e monge. Faleceu por volta de 775. Marquelmo atuou como discípulo de São Willibrordo desde a infância.
e seus companheiros também estavam... e foi seu companheiro de Willy Brodo, nas lides evangelizadoras, nos trabalhos de evangelização. Ele faleceu em Deventer, na Holanda. Santa do dia 14 de julho, Santa Toscana, viúva. Ela faleceu entre 1343 e 1344. Após a morte do esposo, distribuiu seus bens aos pobres e dedicou-se à assistência aos enfermos. Isso aconteceu em Verona, na Itália. Santo do dia 14 de julho, São Francisco Solano, presbítero, que é sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1610. Missionário franciscano espanhol que percorreu a América desde o Peru até a Argentina, convertendo os indígenas e os próprios colonizadores. Conforme o site RS21, da Rede Século XXI, apóstolo do Novo Mundo, Francisco Solano nasceu em Montilla, na Espanha, em Córdoba, dia 10 de março de 1549. Era o terceiro filho de Mateus Sánchez Solano e Ana Jiménez. Estudou em Córdoba com os jesuítas. Era dado à contemplação e à caridade. Antes de concluir seus estudos de medicina, pediu para ingressar na Ordem dos Frades Menores da província de Granada. Em 1569 vestiu o hábito dos frades e no ano seguinte fez sua profissão religiosa. Francisco é enviado como missionário ao Peru. Ele foi agraciado por Deus com um dom natural para aprender línguas e assim podia comunicar-se facilmente com os índios. Solano esteve também no norte da Argentina. Era músico e tocava violino. Quando ocorreu a epidemia da peste bubônica na cidade de Montoro, ele se ofereceu para cuidar dos doentes. Transferido em 1587 para o convento de São Luís da Zúbia, perto de Granada, foi eloquente pregador e apóstolo entre os doentes e presidiários. Santo do dia 14 de julho, São Camilo de Leles, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1614 em Roma, na Itália. De origem nobre, seguiu a carreira militar e levou uma vida dissoluta. Infelizmente, teve uma vida dissoluta no início. Mas se converteu e fundou a Ordem dos Clérigos Regulares e Ministros dos Enfermos, conhecidos como os Padres da Boa Morte. É patrono dos enfermos e dos hospitais. Conforme o site da Rede Século XXI, rs21.com.br, Camilo de Leles, nascido em Bucchianico de Chieti, impôs-se a veneração do mundo inteiro, também por causa de um pequeno tumor que teimava em reaparecer, obrigando-o a ficar periodicamente no Hospital de São Tiago, em Roma. Seu pai, Marquês, homem de armas, deixou o filho Camilo com uma herança de coragem e da sua espada. O jovem, tendo ido a Roma para tratar-se do seu incômodo do pé, internou-se no hospital, pagando a diária com o trabalho de servente. Mas o vício do jogo fê-lo perder literalmente a camisa, além do minguado dinheiro adquirido como soldado de aventura. Pondo-se depois a serviço dos capuchinhos enquanto cavalgava para o convento entre duas cestas de provisões na estrada de São João Rotondo e Manfredônia, como São Paulo, na estrada de Damasco, foi fulminado pela graça. Decidido a mudar de vida, pediu ingresso no convento franciscano, mas a úlcera no pé lhe impediu de fazer parte da família de São Francisco. Voltou então a Roma para tratar-se do obstinado incômodo e desta vez se dedicou ao serviço dos enfermos com outro espírito. Ficou como ajudante voluntário, assíduo aos leitos dos doentes mais repugnantes. Camilo de Leles dizia-lhes com tom de segurança: mandem em mim, porque vocês são meus patrões. O domingo e as poucas horas de liberdade passava-os ao lado de São Felipe Neri, cuja influência foi determinante
para a obra que estava para empreender. Havia apenas acabado o Ano Santo de 1575, durante o qual os poucos hospitais romanos tinham se mostrado de todo insuficientes para enfrentar o número de peregrinos necessitados de assistência. Camilo de Leles fundou então a Congregação dos Ministros, isto é, servidores dos enfermos, porque a função principal dos membros da nova congregação era a de dedicar-se ao cuidado espiritual e à assistência corporal dos doentes. 2 anos após, Camilo foi ordenado sacerdote. Durante 20 anos, dirigiu com firmeza quase militar os seus religiosos. Nenhum compromisso podia tirar São Camilo do leito dos enfermos. Tenham paciência, dizia a quem o chamava. Estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo. 7 anos antes de morrer, que foi em Roma, a 14 de julho de 1614, Camilo de Leles renunciou ao cargo de superior geral. Seu corpo é venerado em Madalena, em Roma, e foi escrito no Catálogo dos Santos em 1746 e declarado em 1886 patrono dos enfermos e dos hospitais, junto com São João de Deus. Santo do dia 14 de julho, Beato Gaspar de Bono, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, são palavras sinônimas. Gaspar de Bono faleceu em 1604, abandonou a carreira das armas para se dedicar a Deus na ordem dos mínimos. Morreu em Valência, na Espanha, como provincial. Conforme o site Tradição, Família e Pátria, tfp.org.br, Gaspar de Bono nasceu em Valência em 1530. Seu pai, tecelão e mais tarde amolador de facas, era homem de vida religiosa profunda. Sua mãe, cega aos 40 anos, era pessoa de grande paciência e resignação. Todas as manhãs o casal assistia à missa e oferecia a Deus o seu dia. E enquanto o marido trabalhava, a mulher meditava ou tecia. Desse casamento nasceram 4 filhos e um deles, Gaspar, que se tornou santo. Os pais destinaram uma melhor educação a Gaspar, pois perceberam na criança dons excepcionais. A providência encaminhou Gaspar para servir como soldado do imperador Carlos V, jamais como militar. O ouviram jurar em vão pelo nome de Deus, coisa que era comum entre os outros militares, os outros companheiros. Após o cumprimento de seus deveres, ia para as igrejas, hospitais e outros locais de devoção, onde consagrava sua alma a Deus. Devotíssimo de Maria Santíssima, da Santíssima Virgem, recitava todos os dias sua ladainha, tendo devoção particular a Santa Ana, São José, São Vicente Ferrer e as almas do purgatório. Na guerra, não percebeu um fosso profundo oculto por pedras caindo nele, e seu cavalo também caiu sobre ele. Bastante ferido, foi atingido por 3 golpes de uma arma de um soldado contrário. Sentindo a morte próxima, recorreu à Santíssima Virgem, prometendo ingressar na ordem de São Francisco de Paula se fosse salvo. E foi salvo milagrosamente. Voltou então a Valência e foi recebido naquela família religiosa aos 35 anos de idade. Na nova via, logo veio a se destacar como exemplo para os demais sacerdotes. Extraordinariamente virtuoso, chegou a extremos na prática da humildade, de uma invulgar mortificação e do dom da conversão de pecados empedernidos. Morreu em 1604, enquanto rezava uma Ave Maria. Foi beatificado por Pio VI em 1786. Chegou a geral de sua ordem, onde era respeitado por todos. Santa do dia 14 de julho, Beata Angelina de Marciano, religiosa, faleceu em 1435. Tendo ficado viúva, viveu durante 50 anos exclusivamente a serviço de Deus e do próximo. Deu início à Ordem das Terciárias Franciscanas de Clausura. Conforme o site franciscanos.org, Angelina de Marciano, ou de Corbara,
fundou, na Itália, a Congregação das Irmãs Terceiras Franciscanas Regulares. Nasceu em Montegiove, na Úmbria, perto de Orvieto, em 1377. O pai, Tiago, era senhor de Marciano. A mãe, Ana, da família dos condes de Corbara, morreu em 1447. A adolescente foi levada pelo pai a casar-se com o conde de Civitella, senhor dos Abruzos. Angelina preferia manter-se unicamente unida a Cristo, mas teve de ceder à vontade paterna. Todavia, depressa ficou viúva aos 17 anos. Entrou na Ordem Terceira Franciscana e levou como quem a rodeava vida austera e caridosa, ao mesmo tempo retirada do mundo e com o empenho de aliviar os pobres. A ela juntaram-se jovens da nobreza. Foi acusada de sedução, de encantamento. A feiticeira tinha tal magia para arrastar a juventude, diziam. Foi pedido ao rei de Nápoles, Ladislau, que castigasse a herege. Degravava o matrimônio. Ladislau expulsou-a do reino. Foi para Assis. Aí, em Santa Maria dos Anjos, a luz de Deus, Angelina compreendeu a sua missão. Fundar um mosteiro de terceiras claustradas. Em 1397, foi ele erguido em Folim, dedicado a Santa Ana. O exemplo foi imitado em outras cidades. Angelina foi superiora geral de tais mosteiros. Morreu com 58 anos, em 1435. Em 1492, seu corpo foi encontrado incorrupto. Colocada em uma preciosa urna, foi levada ao túmulo da famosa mística franciscana Beata Ângela de Foligno. Pois é, tá aí uma história bonita, né? Que está no site dos franciscanos. Santo do dia 14 de julho, Beato Gebre Miguel, foi um presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e mártir, faleceu em 1855. Gebre Miguel foi um monge monofisista da Etiópia. Converteu-se e ingressou na Congregação da Missão. Foi por isso submetido a suplícios durante 13 meses, ao fim dos quais morreu de fome e sede. Olha, tortura na Etiópia. Puxa vida. Beato Gebre Miguel, ou Gebre. A pronúncia correta eu não sei dizer. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Porque, afinal de contas, Deus sabe o que é melhor para o seu filho. Até um não é o melhor. Inclusive aqui na Terra, o pai biológico, o pai físico também dá muitos nãos para o filho, quando vê que aquilo é o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia que Jesus é Deus, o Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós, sendo humanado e servindo a população, servindo a humanidade. Depois venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo ao céu, onde está como o nosso sumo sacerdote eterno, no lado direito do divino Pai eterno. É o nosso mediador, nosso irmão primogênito no céu. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. Aqueles que forem salvos estarão com corpos glorificados por todos os séculos dos séculos, junto a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São Tomé,
Santa Madre Paulina, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Maria Madalena. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.